Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu Vozes e Olhares do Axé. Eu sou Jefferson Galdino e tô aqui para falar hoje, mostrar um pouquinho hoje do Axé Obá Icó, do pai Ricardo e da mãe Renata. Eu gravei essa entrevista já faz um tempo, né? Quero pedir de antemão, desculpa pelo áudio, que não deu para captar o melhor áudio possível, mas eu dei uma preparada legal para vocês conseguirem entender, tá bom? Então é o seguinte, depois da vinheta, a gente já vai começar a ver o vídeo direto, tá bom? Espero que vocês gostem e eu volto no final para falar com vocês, tá bom? Então vamos para a vinheta e começou! Deixa. Você vai pra lá. Vocês são lindos demais. Obrigado. Eu sou suspeito pra falar quanto eu amo de vocês. Obrigado por esse privilégio, Essa oportunidade maravilhosa Verdade. de poder contribuir. Fica à vontade. Meu nome é Renata Martins, sou de Oxum. A minha trajetória dentro da religião começa muito cedo, porque eu sou da terceira geração de sacerdotes, né? Meus avós eram sacerdotes, iniciaram na Umbanda na década de 60, mais precisamente em 1968. Então, desde os meus 4, 5 anos, eu estou inserida dentro da religião. Eu sou o pai Ricardo Perac de Molu. Minha trajetória dentro da religião começou na Umbanda. Eu nasci dentro de um terreiro, né? Me criei dentro de um terreiro, não tive outra religião, né? Os meus avós tinham terreiro e minha vida toda foi dentro do terreiro. Então meus avós tinham um terreiro, nós frequentávamos a família toda, minha irmã, meus tios, tia, pai, mãe, e foi dando continuidade no terreiro ao longo da vida e crescendo dentro do terreiro. Eu me iniciei aos 12 anos no Candomblé, um pouco depois dele, também por essa inserção. Foi meio que automático, a família toda foi inserida, né? Migramos da Umbanda para o Candomblé, embora continuemos com os dois segmentos, por motivos de saúde, e acabou a família inteira indo, e 90% da família acabou se iniciando também. Na verdade, esse processo ele não foi um processo de livre e espontânea vontade, porque o terreiro que a gente tem hoje, que é o Toyoca, ele foi aberto juntamente com os meus avós, e eles eram, né, os sacerdotes, os líderes religiosos, mas infelizmente com a pandemia meu avô se foi, e minha avó acabou com a idade, e por ter perdido meu avô também, se afastando, e com isso a gente acabou tomando a frente, tanto do terreiro, e depois quando fundou a parte do Candomblé, né, que é o Ilhaxé Obá Icó, e aí foi automático que foi a descendência, mas foi por descendência mesmo, não foi uma coisa programada, foi que a gente já estava inserido dentro da religião. A descendência, na verdade, hoje, né, se nós fôssemos ver pela linhagem da nossa família, não seria eu, o Babalorixá, que estaria à frente tanto do terreiro de Umbanda quanto na roça de Candomblé. E aí automaticamente passou para minha irmã e para mim, que somos os sucessores hoje em dia. E aí, durante um tempo, não teve a casa aberta, porque meus avós mudaram do centro da cidade, foram fazer outras escolhas na vida, mas a religião sempre existiu, nós seguíamos.
E aí nós tínhamos o que a gente brincava que era o terreiro transformar, que era na casa dos meus avós, na cozinha, a gente afastava os móveis e fazia as giras lá. Minha mãe, minha tia, minha irmã, eu e mais 2 ou 3 pessoas tínhamos esse terreiro transformar. E ali nós trabalhávamos, as entidades baixavam e diziam: olha, não é o suficiente, vocês têm a missão de ajudar mais pessoas, precisam, né, de um espaço para abrir para mais pessoas. E nós falávamos: mas como, né? Hoje aqui onde nós temos a casa é um sítio, não passa ônibus próximo, é fora de mão, como que as pessoas virão, como que virão? E aí as entidades cobravam, nós nos movimentamos e montamos o terreiro novamente, onde é localizado hoje, aqui em Francisco Morato, e realmente as pessoas vêm, nos procuram, e a casa está aberta desde 2013, né? E as pessoas vêm, nos procuram, e assim que deu a sucessão hoje, né? Ser uma mulher de Oxum tem as suas vantagens, lógico. Eu amo meu orixá, falo assim: 1000 vezes eu voltar, 1000 vezes eu serei da religião, 1000 vezes eu quero ser de Oxum. Mas tem muitos desafios, principalmente pelos estigmas que as pessoas colocam, né? As pessoas acham que candomblé, que religião, que orixá é igual signo, que quer colocar todo mundo de Oxum na mesma caixinha, com aquele mesmo moldezinho, todo mundo é doce, é meigo, é fofinho, e não é assim. E eu sou uma pessoa bem ao contrário, e é uma grande responsabilidade, né? Porque o Oxum, não que exista orixás mais importantes um que o outro, mas o Oxum é a mãe do culto do candomblé, né? É a grande responsável, a primeira sacerdotisa. Então, querendo ou não, eu acabo trazendo essa responsabilidade também. Ser de Omolu é maravilhoso. Eu falo que eu amo orixá é tudo na minha vida, e eu devo realmente minha vida ao Omolu. Fiz santo por saúde, por ter a minha vida, né? Porque se não fosse o Omolu eu não teria vida, eu não estaria aqui hoje. Ser de Omolu é você carregar a certeza da vida, é você carregar o orixá da saúde, é o orixá da vida. E também é ter aquele estigma, né, de que você é uma pessoa difícil, de que você é uma pessoa rabugenta, de que você é uma pessoa que poucas pessoas lidarão com você, mas eu não me importo com isso. Eu me importo que eu tenho o orixá implantado em mim, eu tenho as certezas da vida, e eu sei quem é por mim do mesmo jeito que sou por Omolu. Bom, a fotografia, o registro audiovisual é extremamente importante, principalmente na atualidade, dentro dos terreiros, porque a nossa religião, ela é de primazia da tradição oral, né, verbal. Então, pouquíssimos registros se tem, né, desde a sua fundação até hoje nós não temos muitos registros, né, nós não temos fundamentos passados escritos. Então, hoje, uma forma que nós temos, né, do registro é a fotografia, é o vídeo, e para nós que estamos em transe, nós que estamos comandando uma cerimônia, muitas vezes a gente não tem a dimensão de como está o movimento, né? E a gente quer ter essa memória, a gente quer ter esse registro, a gente quer ter esse acervo, né? E o registro fotográfico, a gente ter um vídeo para assistir depois, para poder guardar essa memória, também faz parte, né? A gente vê que as outras religiões, até religiões cristãs, até religiões ocidentais, elas têm os registros delas, elas têm os livros, elas têm os acervos, e a religião de matriz africana muitas vezes não tem, não é da cultura dela ter o registro fotográfico, não é do berço dela ter um vídeo, ter algo para se guardar. Então hoje a gente percebe que está tornando-se um hábito. Claro que os fundamentos de quarto de santo, ou da camarinha, né, ou de um roncó, a gente não vai registrar, né, um orô a gente não vai fotografar, um ibá, alguma coisa nesse sentido a gente não vai fotografar, porque pertence ao segredo do quarto, pertence àquele orixá que está ali recolhido, ao santo que está ali, a gente não vai fotografar, registrar, porque diz respeito a quem está ali. Mas uma festividade pública, um ato público, o porquê não filmar, o porquê não guardar, o porquê não registrar?
Eu até brinco que eu vou usar os registros para ficar falando, né? Olha, tá vendo aqui? Aqui não era assim, aqui não era assado. Mas de verdade a gente vê, primeiro, que você está plantando boas sementes, que mesmo você não estando ali de corpo presente, a casa funciona. Porque os ensinamentos, o exemplo, o mecanismo, tudo, porque tudo é uma máquina, continua funcionando mesmo sem você ali. Então dá uma sensação de bem-estar, o coração fica aquecido e você sabe que tudo ali está funcionando. Porque muito se fala que nossa religião é uma religião de culto ao demônio, de culto ao diabo e tudo aquilo que nós já sabemos e conhecemos. E a fotografia, o registro, seja ela a forma que for, ela, quando divulgada, mostra-se também para aquele leigo, para o desconhecido, até o ignorante na forma mais sucinta, né, que não conhece de fato, ele vai ter minimamente uma forma de conhecer e ver que não é. Pra gente, a nossa família ela tem uma base negra, né? A nossa avó é negra, mas como toda miscigenação acabou acontecendo um embranquecimento. O nosso terreiro ele é majoritariamente branco, mas o porquê? Acho que para nós dificilmente chegam pessoas negras, pessoas que têm interesse em religião de matriz africana, porque há muita migração do protestantismo para o evangélico, né, para os evangélicos, e ainda tem muito preconceito aqui na região. A gente ainda não tem tanto, porque aqui é uma região que tem bastante terreiros em volta, mas quando você vai indo mais para o centro da cidade, na nossa região, que é as cidades vizinhas, elas têm bastante preconceito religioso, sim, é bem complicado. Bom, é como a mãe falou, né, a nossa base matriarcal, né, a nossa avó é uma mulher presa de terreiro e hoje a gente vê aqui na nossa casa, nós temos uma porcentagem pequena de pessoas pretas no terreiro. O que a gente olha quando percebe na amplitude é realmente as pessoas pretas em geral têm migrado, não só as pretas, mas no geral o protestantismo ganhou uma certa força e os pretos também foram. Então a gente, como pessoa branca no terreiro, a gente percebe que está representando, mas a gente representa um culto que legitimamente não é propriamente nosso, né? Mas em contrapartida, a gente se sente orgulhoso porque a gente faz parte de uma religião acolhedora. Porque a Umbanda, o Candomblé, é uma religião maravilhosa porque ela acolhe a tudo e a todos. Ela acolhe o preto, o pobre, o branco, o rico, o homossexual, todos aqueles que não são acolhidos, o Umbanda, o Candomblé acolhe, sem distinção, sem preconceito, sem julgamento. É muita responsabilidade mesmo. Eu levo muita seriedade, porque a gente brinca que a gente traz não é só o nosso nome, é o nome de orixá, é o nome das nossas raízes, tanto no candomblé quanto as nossas raízes na Umbanda, a nossa família carnal também. Então é um legado. Aqui na região a nossa família já é bem antiga, então a gente não pode dar nenhum passo, não que a gente vá, mas a gente não pode dar nenhum passo fora da linha, nem dentro da religião, nem fora dela, porque a gente carrega um sobrenome, carrega uma responsabilidade e carrega principalmente o nome da religião, né? Porque a gente que é de religião afro, a gente não tem o direito de errar, porque a gente já é julgado e já é discriminado fazendo tudo certo. Imagina se a gente fizer alguma coisa fora do correto, né? E complementando a fala da mãe, para nós que vivemos a religião também, né, o nosso terreiro não é um terreiro enorme. Hoje a gente acho que está com 40, 50 filhos no máximo, assim, de clientes, ausentes, presentes. É uma responsabilidade que a gente também faz parte do nosso dia a dia, né? Então, assim como as outras religiões, quando a gente vive isso diariamente, torna-se um hábito, né? Então, é o amor, é a responsabilidade, é o carinho, tudo pertence e aí acaba vivendo uma família. Então, nós não somos, como a mãe falou, só pai, mãe e filhos. Somos uma comunidade, então nós temos amizade, eu prezo por isso, nós prezamos por isso, né? Então a gente levanta todo mundo junto, quando tem uma função, quando tem uma festividade, igual hoje tem toque aqui de esquerda, a gente vai todo mundo junto arrumar, organizar, vai todo mundo junto tomar um banho, vai todo mundo junto levantar, todo mundo junto deitar,
É tudo sempre todos juntos, não existe essa diferença. E o exemplo é a melhor forma de aprendizagem, né? Então a gente vê por uma criança, não põe a mão aqui, não faça isso. Se você der o exemplo, a criança vai aprender. Então dentro da religião, a forma de manutenção, a ancestralidade, ao respeito, à hierarquia é pelo exemplo. Né? Como pai, como mãe, se você der o exemplo de como seguir, de como se fazer, de como se comportar, é a melhor forma de aprendizagem, é a melhor forma de se manter uma tradição. Bom, para encerrar então, né, os outros terreiros, né, os nossos irmãos e irmãs que sabem, né, da nossa missão, que é extremamente importante, que nós não desistamos, né, por muitos momentos a gente tem dificuldades, mas vamos seguir adiante, vamos continuar na nossa trajetória, né, que a gente tem que levar essa missão adiante, nos fortalecendo um com os outros, que é extremamente importante. Nossa religião não é fácil, como as outras também não são, cada um tem os seus obstáculos, né? Vamos seguir adiante e também nos fortalecer com os registros fotográficos, né? O Jefferson aqui, um irmão, um querido, um amicíssimo, tem esse projeto e que seja divulgado cada vez e cada vez mais, que ele possa fotografar muitos e muitos terreiros, registrar, um trabalho maravilhoso, né? Nós somos suspeitíssimos em falar do trabalho dele, porque a gente já acompanha ele, a gente já conhece ele está sempre aqui em casa, quando a gente tem os registros para fazer, a gente não titubeia, a gente faz com ele. Conheçam o trabalho dele também, né? Quem não conhece, vai atrás, porque é maravilhoso, vale a pena, e levem para o terreiro de vocês, porque assim, isso é o que nos fortalece também, né? Esse registro fotográfico é o que vai dando força, que vai dando visibilidade para a nossa religião, que a gente vai ganhando espaço, porque não adianta, né, a gente ficar só dentro das nossas casas e não terem registros, não terem força, não terem exposições, né? Aqui na região, por exemplo, a gente tem ainda umas comissões, a gente tem ainda umas organizações que a gente vai se unindo, a gente vai registrando, a gente coloca nas mídias, mas no Brasil nem todos os lugares têm. Então por isso a importância, né, mãe? E para quem não conhece a religião, eu peço que sempre dê uma chance, né? Que as religiões de matriz africana, elas levam você a se reconectar com você mesmo, com a sua ancestralidade, com o seu passado. Nem sempre a nossa ancestralidade é a nossa família sanguínea, né? E que a gente tem que entender isso também. E o único medo que alguém tem que ter de religião de matriz africana é entrar e se apaixonar, pisar no chão e não querer sair mais. Porque é maravilhoso, nós acabamos sempre formando comunidades, famílias, um pelo outro, tá ali aquela história, meu irmão tá ali quando eu preciso, quando ele precisar eu também estarei. Então conheçam, se permitam ir além do preconceito, né, que a sociedade impõe, que ninguém tem nada a perder por reconhecer. E aí, galera, é o seguinte, você que chegou até aqui, tá? Não esqueça de deixar o seu like. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, comenta para me falar o que vocês estão achando desses vídeos, tá? O que você achou desse vídeo, dessa fala, tá bom? Não deixe de deixar o seu comentário. Se você não é inscrito ainda, gente, considere se inscrever. Se inscreve para me ajudar a bater os 500 seguidores. É a minha meta principal, primeira meta, 500 seguidores. Conto muito com vocês, tá bom? Compartilha isso com seus amigos. Se você gostou do conteúdo, compartilha com seus amigos. Compartilha nas suas redes sociais. Me segue no Instagram, tá? É Jefferson Galdino com 2 Os no final, tá bom? E é isso aí. Vozes e Olhares do Axé fica por aqui e a gente se vê semana que vem, tá? Beijo, tchau! Ele está fazendo um documentário sobre as religiões de matriz afro. Ele é nosso irmão distante também. Ele está fazendo os registros. Aqui, levante, Jefferson. Ele vai fazer umas fotos, umas filmagens aqui em volta, nós já gravamos umas partes para ele. Ele vai estar registrando, depois vocês acompanhem no Instagram dele, Jefferson Galdino, ele passa para vocês, para divulgar também, né, o trabalho de terreiro, como que é a realidade, as fotos, as filmagens, tudo aquilo que a gente faz dentro do terreiro. Ele está indo em algumas casas registrando a realidade dos terreiros, dos trabalhos. Ele começou aqui, tem outras casas que está registrando. É bem legal o trabalho dele, quem quiser acompanhar, pede para ele o arroba, ou vai lá na nossa página, a gente segue ele, tem ele lá, procura que é bem legal, tá? O trabalho vai